A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal vai viver _melhor. Ou acesse o YouTube, digite Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Começamos bem a semana, estudando o Evangelho de Jesus, com muito amor do coração, pedindo as bênçãos da espiritualidade para nos intuir, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, que é feito com muito amor, da melhor forma possível. E com isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando sobre preparação para um novo lar. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, és um infinito reservatório de energia. Poderosíssima energia que mantém todos os seres e coisas. Também assim ela é para o meu mundo íntimo. Levanta as forças caídas, sustenta o pensamento vacilante, conforta o coração oprimido, faz brotar a saúde no corpo. Venho confiante abastecer-me dessa preciosa energia. Penso em ti agora. Refreio os maus pensamentos e faço um quadro mental no qual vejo a energia fluindo para dentro de mim, como uma luz que ilumina um ambiente escuro. Sou tocada por essa luz, sinto que a vida que vem de ti percorre as minhas veias. Considero-me a partir deste instante sem problemas. Os problemas que me perturbavam foram dissipados pela divina energia. As aflições desapareceram-me e encontro-me livre, sinto-me mais tua filha. Obrigada, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando preparação para um novo lar. Antes mesmo da concepção, já teremos traçado os mapas reencarnatórios e estaremos preparando-nos para a nova experiência física. Sim, na erraticidade, lá na espiritualidade, nós já nos preparamos para a nova vinda, isso conhecendo os nossos novos pais. Em muitos casos também, pelo desdobramento do sono, tanto o pai quanto a mãe vão ao mundo espiritual e encontram com aqueles futuros filhos, né? Quando a criança diz, eu não pedi para nascer, pediu não, implorou muitas vezes, entende? Então, nós nascemos na família certa, no momento exato, temos a vida que merecemos, enfim, tudo está correto. Nós é que cometemos equívoco, mas as leis divinas são sábias. Não existe nenhum erro, tudo aquilo que vem de Deus. Sejamos nós mesmos escolhendo ou amigos espirituais fazendo por nós. Em alguns casos, quando a reencarnação é compulsória, onde você não tem muita opção de escolha, aí a espiritualidade vai direcionar aquele espírito para determinada família por causa de dívidas, né, de muitos problemas do passado, ali pela reaproximação, enfim.
são muitas vezes reencarnações compulsórias. Existem até mesmo aqueles abortos espontâneos que muitos espíritos não querem vir de jeito nenhum, ele mesmo provoca o aborto. Ou a mãe que faz o aborto porque não quer aquela criatura junto dela. Enfim, existem muitos problemas nesse sentido. Teremos nossos parceiros de luta doméstica definidos para a nova experiência e oportunidade. Até mesmo haverá escolha do corpo físico com reforços ou deficiências já delimitadas de acordo com a tarefa a desempenhar. Existem limitações dos próprios corpos, né, por determinados espíritos, fazendo com que ele se adapte e não cometa os mesmos equívocos de outrora. Há casos, por exemplo, que a pessoa é muito feia fisicamente falando, né, mas já foi tão linda no passado que se perdeu exatamente pela beleza física temporária, cometeu muitos equívocos, e aí o espírito até mesmo pede, né, para vir naquela condição, para não se perder. Muitos, como missionário, né, quando distribuíram a feiura, diz que Chico Xavier passou umas 10 vezes. Que era feio, coitadinho, mas sua bondade era tão grande, tão nobre, que ele se tornava bonito, né? A luz dele. Ele disse certa feita por que ele usava peruca, né? Perguntar, mas Chico, você tem essa vaidade? Minha filha, eu não posso enfeiar o mundo, né? Eles não merecem me ver assim. Posso enfeiar mais o mundo. Eles não podem me ver assim. O mundo não merece. Então ele leva sempre para o lado esportivo, brincalhão, né? E uma pessoa maravilhosa, um espírito nobre, né? Estava aqui entre nós. Mas, então muitos pedem assim. Outros, às vezes, por necessidade mesmo. Quantos aí suicidas do passado que reencarnam faltando membros, né, do corpo físico, exatamente porque lesaram, né, até o perispírito na última encarnação. Até mesmo haverá escolha de corpo físico com reforço ou deficiência já delimitado de acordo com a tarefa a desempenhar conforme nosso estado evolutivo. Poderá haver maior liberdade ou maior imposição por parte dos que nos tutelam. O importante é que recebemos o material de que prescindiremos para a melhoria de nossa situação espiritual. Então está tudo de acordo, tudo correto, nada é por acaso, né? Existem leis divinas, na verdade, elas são imutáveis. Então é para todos os tempos. Elas não ficam mudando aí como as leis humanas. Não, aquilo está definido, é assim. Devemos sempre recordar que não imaginamos um investimento espiritual que é feito para que cada lar da Terra seja um pronto-socorro. Recebendo a orientação moral, precisa para que o lar seja um núcleo de irradiação da paz e da harmonia. É o que deve, né? O correto é exatamente assim. A harmonia, quão importante você entrar num lar que tem harmonia. Pode ser um casebre, mas você se sente bem ali, porque a ambiência é tudo favorável. E às vezes você entra num lar, né, de pessoas aquinhoadas, um desequilíbrio tão grande, música muito alta, discussões, né? Devemos sempre recordar que não imaginamos o investimento espiritual que é feito para que cada lar da Terra seja um pronto-socorro. O papel de tutores caberá sempre aos pais, que deverão ter sempre em mente aquela inovidável exortação de Santo Agostinho. Cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do teu filho confiado à vossa guarda? Então muitas vezes é o seguinte, muitas vezes não, isso acontecerá depois do nosso desenlace, se formos pais relapsos. Se aqui na Terra não cumprimos com lealdade, com dedicação a tarefa que nos foi dada, né, de cuidar dos nossos filhos, porque na verdade são filhos de Deus, estão sob nossa responsabilidade por um período, devemos colocá-los no caminho do bem. Agora, se falharmos, vamos ser cobrados por isso que Santo Agostinho nos adverte. Por isso, a tarefa do Espiritismo nos faculta de esclarecer pais, mães, acerca da maravilhosa oportunidade da reencarnação oferta a todos os seres. Quantas vezes encontramos jovens a enfrentarem a lição da paternidade, da maternidade com imaturidade, outros buscando no aborto a fuga de suas responsabilidades, outros ainda abandonando seus filhos como quem se desfaz de um fardo indesejável. Quanta ignorância, né? Quantos pais no passado abandonavam as suas filhas porque elas, por descuido, engravidavam,
chamavam ela de mulher de vida fácil, de prostituta, enfim, de tudo enquanto é nome, e mandavam embora de casa. Como se fosse um fardo, um filho, né? Você descartasse ali na esquina. Meu Deus! E alguns séculos atrás, essas jovens eram trancafiadas nos mosteiros aí, nos colégios de freiras, obrigadas, sem mesmo ter nenhuma vocação ao ensino religioso, e eram ali sujeitas à morte, porque tiravam delas toda a liberdade possível de constituir o matrimônio, enfim, verdadeiras crueldades, né? Refletamos na gravidade de nossos deveres, que para com a instituição da família em nosso planeta, jamais esquecendo que Deus nos confia a tutela dos seus filhos como alguém que nos entrega os melhores sonhos em nossas mãos, para que não só os mantenhamos de maneira intacta, como até possamos melhorá-los no futuro, no porvir. Quando pensarmos na estrutura do ambiente doméstico, lembremos-nos sempre do empenho que muitos devotam a esta célula da sociedade portadora da missão de renovar os homens, consequentemente o mundo, transformando a humanidade para o desafio do terceiro milênio. Então, meus queridos irmãos, a família sempre foi e será a célula máter da sociedade. Algumas loucuras que se ouve aí nos últimos tempos, né? Algumas ideologias indo de encontro à família, a destruição da família, isso é sagrado, né? Essa união existe até mesmo nos reinos inferiores, nos reinos animais aí, né? Então, quão importante é uma família equilibrada, onde você tem o prazer de estar presente. Como eu falei, pode ser um casebre, não importa. Também existem casas de pessoas aquinhoadas que têm um equilíbrio muito grande. Isso não define, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: principalmente aquelas pessoas que fazem o culto do evangelho lá, sempre tem equilíbrio. Eu já ouvi vizinhos, muitas vezes, quando meus filhos eram pequenos, perguntar para minha mulher: tem criança em casa? Mas por quê? Não precisava daqueles gritos estridentes, né, como as pessoas a gente ouve por aí. Não, nada disso, né? Seja educado com seus filhos para que eles sejam também educados com você e com a sociedade. E para que no futuro, né, se você precisar, eles possam estar de braços abertos acolhendo-nos. Como disse Kardec, se a família vai bem, a sociedade vai bem, né? Pais e mães, abram os olhos do espírito para as realizações de seus filhos, observando-lhes as tendências e auxiliando a tirarem os pés do pântano, da ilusão e do vício e alçarem o voo do aprimoramento no bem e na virtude, sem desânimo nem inércia, pois dia virá em que sentiremos o calor da satisfação por cada grama de luz que o ajudarmos a construir, ou sentiremos o frio da culpa por cada miligrama de sombra que poderíamos tê-los ajudado a evitar e não fizemos. Então, é por isso que a gente lembra que o pai e a mãe, ela conhece muito bem seus filhos, com uma palma da sua mão. Por quê? A criança ainda não aprendeu, né, a colocar aquele verniz. Ela é o que ela é. Então, muito importante observar as tendências das crianças, que aí é a nossa oportunidade de tentar moldar para o melhor. O Emmanuel disse que até os 7 anos é primordial a educação que dermos aos nossos filhos. Porque mesmo que mais tarde ela não venha a florescer, você plantou. Pode não ser nessa encarnação ou na próxima, vai florir aquilo que você plantou. Agora, o pai e mãe têm a oportunidade de ver a tendência dos seus filhos, porque ele ainda não aprendeu, né, a dissimular. Ele é o que ele é. Então, naquele espaço de 7 anos que ele falou, é que a gente tem a oportunidade de moldar ou tentar moldar nossos filhos com as melhores oportunidades que vamos ter, mas lembrando que nós temos que ser para poder ensinar, né? O que a gente precisa, na realidade, é nos educar para poder educar. Mas quando nós temos essa possibilidade, né, de observar alguma coisa que não vai muito bem com a atitude dos nossos filhos, nós podemos realmente ajudá-los. Porque a gente lembra, né, que a criança ainda está até mais ou menos 7 anos, ela está mais, tem no mundo espiritual, por isso que muitas crianças vêm amiguinho espiritual,
e que eu acho muito bacana, que muitos pais não chamam atenção nem recriminam a criança. E ela diz, mamãe, ó, tem exemplo, né, de criança que a mamãe, tô vendo meu amigo aqui, dá um pratinho de comida. E tem mãe que põe, porque a criança está alimentando ali o amor, a preocupação com o próximo. Seria mais ou menos essa visão que a gente possa ter. Então, a gente tem a oportunidade de domar as más tendências dos nossos filhos, ajudando-os. Mas a gente não pode esquecer que vai chegar um momento em que a bagagem espiritual dele virá. E aí pode ser que tudo aquilo que você ensinou não venha a ser usado, mas está plantado, né? Então, aquela pergunta, como falei no programa anterior e o Pedroso falou agora, que Santo Agostinho falou, que fizeste os filhos que te deixei a guarda, pode ficar tranquilo se você fez a sua parte. Porque aí a bagagem do filho veio, mas você plantou. Você fez a sua parte. Aproveitou aquela, entre aspas, inocência da criança para ajudá-la. Por isso que é muito importante a gente entender que o convívio de pai e filho é muito importante. Atualmente, não criticando as pessoas, mas a gente vê assim muitas pessoas em que dão um tablet, dão um celular para a criança, porque ela quer sossego, quer ter uns minutos de paz, né? Aí daquilo lá a criança não vai lhe aborrecer. E outra coisa que é importante é você fazer, ter aquele momento de, não só no culto do lar, momento que vocês estão com seus filhos. Porque os filhos precisam saber, vocês precisam saber o que os filhos pensam, e os filhos também precisam saber o que os pais pensam. Esse negócio da criança ficar jogada no quarto, vai lá para o quarto, se tranca, temos que vigiar o que eles estão vendo. A gente sabe por aí o que está acontecendo. As crianças são manipuladas, às vezes, pela internet para fazer coisas que vão levá-los até a morte. Então, a nossa atitude é primordial em relação aos nossos filhos, porque nós precisamos educá-los e precisamos estar juntos. Eu já comentei de outras vezes, eu dei aula em supletivo no Rio, e minhas alunas vinham, né, cansadas do trabalho, depois da escola iam para casa, e eu chamava atenção, né, assim, conversando com elas, como elas tinham, porque passaram o dia inteiro fora, como é que era o momento delas chegarem em casa com os filhos. Professor, eu estou cansada, eu não quero nem saber. Não, você tem que saber sim. Você tem que dar um jeito de aquele momento, pelo menos que seja uma meia hora, que a criança não vai perceber, não vai ter noção do tempo, você tem que aconchegar seus filhos, perguntar o que eles fizeram na escola, olhar os desenhos, conversar, eles precisam de amor. O Pedro falou que muitas vezes a gente diz, não pedi para nascer, mas pediu, mas você também aceitou. Então, se você aceitou, você tem responsabilidade. E você tem que dar aquela oportunidade da criança chegar até você. Eu falei, mesmo que você esteja na cozinha, agora eu não posso, meu filho, coisa e tal, mas daqui a pouco. Mas esse daqui a pouco tem que chegar. Porque às vezes as crianças chegam, você chega, o que você queria falar? Mamãe, esqueci, só queria que você olhasse para ele. Por que a gente tem crianças que no colégio fazem e acontecem? Porque eles sabem que vai chegar um momento que o diretor da escola vai chamar você para sentar ali para falar dele. Ele está sabendo que você vai ouvir alguma coisa dos seus filhos, que vão ter que dar atenção para eles. Então, tudo isso é muito importante a gente parar para pensar como a gente vai ajudar os nossos filhos, e isso vai nos ajudar a crescer espiritualmente, isso vai ajudar a sociedade a crescer espiritualmente, vai ajudar o próprio planeta, porque quanto mais pessoas de bem existir, nós vamos caminhar mais rápido para a regeneração, né? Então, a gente tem que entender a importância da nossa atitude. Que se nós, no fim da reencarnação, nós estaremos felizes ou vamos ter culpa porque não fizemos nada pelos nossos filhos que estiveram à nossa guarda. O problema, não podemos ser inertes, nem por preguiça, seja o que for, nós temos que educar nossos filhos, nos educar para educá-los, porque essa é a nossa tarefa. E se a gente... eu não programei meu filho, mas veio por acaso?
Deus não joga dados, como diz Einstein. Tudo é programado. Então era necessário você ter aquele filho, você não quis, mas ele vai nascer, porque ele tinha que nascer naquele momento e com você. Para vocês se reajustarem, né? E aí a gente sempre vai poder contar com o alto, como diz aqui, ó, contemos com o auxílio do alto. Saibamos que planejando a nova família nunca estaremos a sós, né? Então nós temos a espiritualidade a nos ajudar. Contando com uma legião de testemunhos e tutores espirituais a nos inspirar e insuflar-nos a fé e o ânimo necessário. Para isso a gente tem que buscar. Temos que buscar ajuda. Então, a gente vai sempre, a qualquer situação que a gente tem, vamos orar. Ajuda vem, Deus manda os seus emissários para nos orientar. Isso que é fé robusta. Você entender que você não está só. Deus está sempre, através dos seus emissários, nos ajudando. Mas nós precisamos nos resguardar. Precisamos buscar. Pais amigos, guardai convosco ante o berço terrestre a oração e o carinho, a caridade e a paz, porque sois responsáveis. Então, Emmanuel diz como é importante, como nós vamos educar nossos filhos. Enérgica, mas amorosamente. Temos que ser gentis e saber como vamos lidar com nossos filhos. O Padre Pedrosa deu aí o exemplo do que os filhos dele, ninguém estava gritando, porque você não precisa gritar com seu filho, porque se você gritar com seu filho, você vai colocar um agressivo na sociedade. Então, em vez de você bater, gritar, fazer acontecer, põe de castigo. Pode botar na cadeirinha de pensar, esse foi sempre o meu método. Nunca bati, nem na minha filha, nem nos meus sobrinhos, que vivíamos no mesmo terreno. E me respeitavam muito, porque aí eu conversava, fui educada assim. Conversar, mostrar os prós e os contras. E a nossa mãe nos observava. Se errássemos, ela chamava atenção. E eu fiz a mesma coisa. Por isso que é importante como você vai educar seus filhos. Então, nossos pais nos educaram através da conversa, de mostrar o que é certo, o que é errado. Porque as minhas alunas falam assim, a televisão prejudica muito a nossa criação. Senta naquele momento e conversa com eles. A gente fazia assim com as crianças. Isso aqui não é certo. A gente aproveitava aquele momento para educar, sem você sentar a criança e ficar com ladainha, porque ela não vai escutar nada. Mas o exemplo vai chamar a atenção de como você tem que agir. Você senta com a criança e conversa o que é certo e errado. E se ela errou, você vai colocá-la de castigo, numa cadeirinha de pensar, por exemplo, ou tirar dela, você então não vai fazer determinadas coisas que você gosta porque você errou. Educar, mas com moderação, com educação. Então, como disse Emmanuel, energicamente, mas amorosamente. Porque nós precisamos muito de gentileza, né? Então, nós temos que ser gentis. Então, nós temos que aproveitar as crianças que estão à nossa guarda para a gente poder realmente fazer a nossa parte, porque quando a gente educa e tem a consciência que precisa ser educado, nós estamos crescendo espiritualmente. Estamos nos ajudando as pessoas que estão à nossa volta pelo exemplo e ajudando o planeta a crescer, porque estamos já numa movimentação de regeneração. Então, é muito importante. Então, a gente tem que entender a responsabilidade que nos cabe quando reencarnamos, né? Então, é aquele momento em que a gente está voltando. Então, nós vamos pedir ajuda. Precisamos nos burilar, precisamos servir, precisamos nos ofertar todo o tempo, porque é essa oportunidade que nós temos. E lembrar que Jesus disse, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, é a nossa parte que nós temos que fazer. Nós precisamos entender o nosso papel. Às vezes nem só a mãe, não. A gente tem que entender assim, o educador, o tio, a avó, um psicólogo, o médico, o orientador da escola. Todos nós temos que estar empenhados em educar. Nós precisamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus e fazer a nossa parte a todo instante,
porque é isso que cabe a nós. Por isso que a doutrina espírita é muito importante quando ela nos explica tudo isso. O que nós estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Então, tudo isso é importante para que a gente procure estudar os ensinamentos de Jesus. Com os ensinamentos de Jesus, nós vamos ter embasamento para quê? Para se educar, crescer espiritualmente, para educar os nossos filhos. Então, a oportunidade nos é dada quando a gente reencarna. Mas a gente também sabe da importância de que a esperança é de que se eu não conseguir determinadas coisas nesta encarnação, Deus me dará a oportunidade de outra reencarnação para eu continuar o meu trabalho. A gente desencarna e é exatamente como é. Leva as virtudes e qualidades. Ninguém desencarna e vira santo. A gente é a mesma coisa. Lá vamos aprender, mas precisamos retornar da parte espiritual para a escola, no caso nosso, Terra, planeta de provas e expiações, para ter a oportunidade de trabalhar, se burilar. Então, se nós temos essa responsabilidade e assumimos como os pais, vamos também fazer a mesma coisa com os nossos filhos. Ter aquele momento, em todo momento você dá a educação. Volto a dizer, enérgica e amorosamente, como disse Emmanuel. Essa é a nossa função quando a gente, então, assume o papel de pai e mãe. Então, que a gente tenha essa noção clara da importância de estudar todo o ensinamento de Jesus, que tenhamos força, coragem de colocar em prática esses ensinamentos para o nosso bem e para o bem de que estão junto de nós. Lembrando que a fé é muito importante, porque no momento de fraqueza, vamos pedir a Deus a nossa ajuda e Ele mandará seus emissários para nos ajudar na caminhada, porque Jesus está sempre conosco. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sócrates e a imortalidade da alma. No ano 399 a.C., 501 membros do Tribunal dos Heliastas, da democrática cidade grega, Atenas, reuniram-se para o julgamento do filósofo Sócrates. O pensador era acusado de recusar os deuses do Estado e de corromper a juventude. Figura muito controversa, Sócrates era admirado por uns, criticado por outros. Tinha costume de andar pelas ruas com grupos de jovens, ensinando-os a pensar, a questionar seus próprios conhecimentos sobre as coisas e sobre si mesmos. Desenvolveu a arte do diálogo, a maiêutica, o momento do parto intelectual, da procura da verdade no interior do homem. Seus dizeres, só sei que nada sei, representam a sua sabedoria, reconhecendo que precisava aprender, buscar a verdade. Por isso, foi sábio. Seus exemplos de conduta moral são inigualáveis. Frente a seus acusadores, foi capaz de deixar lições importantíssimas, como quando afirmou: não tenho outra ocupação, senão a de vos persuadir a todos, tanto velhos como novos, de que cuideis menos de vossos corpos e de vossos bens, do que da perfeição de vossas almas. Ele foi condenado à morte. A maioria esperava que ele procurasse negociar sua pena, assumindo o crime, e tentasse livrar-se da punição capital com o pagamento de algumas moedas. Com certeza, todos sairiam com as consciências menos culpadas. Todos, menos Sócrates, que de forma alguma permitiu-se ir contra seus princípios de moralidade. Assim, aceitou a pena imposta. Preso por cerca de 40 dias, teve chance de escapar, dado que seus amigos conseguiram a forma ilícita de dar-lhe a liberdade. Não a aceitou. Não permitiu ser desonesto com a lei, por mais que fosse injusta a condenação. Foram extremamente tranquilos seus últimos instantes na terra. Uma calma espantosa invadiu seu semblante, causando admiração aos que o visitavam. Indagado a respeito de tal sentimento, declarou: todo homem que chega onde vou agora, que enorme esperança não terá
de que possuirá ali o que buscamos nesta vida com tanto trabalho. Este é o motivo de que esta viagem que me ordenam me traz tão doce esperança. Sócrates tinha a certeza íntima da imortalidade da alma e deixou isso bem claro em seus diálogos. A perspicácia de seus pensamentos e reflexões havia chegado a essa conclusão lógica. O grande filósofo partiu, certo de que continuaria seu trabalho, de que prosseguiria pensando, dialogando e de que desvendaria um novo mundo, uma nova perspectiva da vida, que é uma só, sem morte, sem destruição. O codificador da doutrina espírita perguntou aos imortais: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? Os benfeitores espirituais responderam: a dúvida para os descrentes endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Que possamos nós, como o grego Sócrates, deixar este mundo de maneira serena, com o coração repleto de esperança. Sobretudo, com a inabalável certeza de que apenas mudamos de cenário e assumiremos a nossa imortalidade, prosseguindo a viver. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Mestre amado Jesus, governador espiritual do nosso planeta, intermediário junto ao Pai, nos legaste há 2000 anos seu ensino moral para que a humanidade se tornasse melhor, e nós sabemos que somos trabalhadores da última hora, tendo mais uma vez a oportunidade abençoada de seguirmos os seus passos, Senhor, colocando o Evangelho, interiorizando e praticando a serviço do bem, a serviço de todos. Continue, Senhor, abençoando-nos hoje e sempre. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por esse momento especial que a gente vive, pedindo a Deus para paz. O mundo precisa de paz, os Espíritos estão pedindo que façamos oração pela paz. Que Jesus traga paz para nós, para o Brasil e para o mundo. Até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.